Hashtag carioca. Hashtag RJ. Hashtag inclusão. Hashtag segue na rede. Então, hoje nós vamos começar a nossa última abordagem sobre o tema sombra, é a quarta, né? E a gente vai falar um pouco sobre como é que ela acontece no cinema, na TV, no audiovisual em geral, para vocês terem uma observação completa sobre sombra. Então, o Senhor Chiaro, ele representa a família da luz. E o Senhor Escuro e os seus filhos representam a família da sombra. O que significa? Que qualquer objeto que incide uma luz, a gente vai encontrar pelo menos, na representação dele, o Senhor Chiaro, o Chiaro II e o Júnior, na área da luz. E na área da sombra, a gente vai encontrar o seu escuro, a gente vai encontrar o escuro II e a gente também vai encontrar o escuro Júnior. Esses 6 juntos vão compor o que a gente aprendeu, que é sombra, fazendo a técnica de chiaro escuro. A gente viu essa bola daqui, né? Como é que essa bola foi feita? Essa bola, ela foi feita utilizando a família do claro e a família do escuro. Então, primeiro a gente definiu que a luz vinha do lado de cá. E se a luz vinha do lado de cá, então essa metade de cá era a família do claro. E essa metade de cá era a família do escuro. Então, o Senhor Claro, ele fica aqui. O Claro II fica aqui. E o Claro Júnior fica aqui. Certo? Isso acontece também na ordem dos filhos do escuro. O Senhor Escuro fica aqui. O filho dele, o escuro II, fica aqui. Assim. E o escuro Júnior fica aqui. Quando eles estão juntos, a gente vê a representação tridimensional da bola. Como o Senhor Chiaro tem filhos muito claros, a gente não vê direito o filho dele, que está sozinho nesse mundo todo branco. E quem foi lá do lado dele resgatar ele foi o Senhor Escuro. Olha o que vai acontecer quando o Senhor Escuro aparecer. A gente vê muito melhor o filho do Senhor Claro. Certo? Repara que parece que a distância entre o filho do Senhor Claro e o Senhor Escuro, aqui, ó, Senhor Escuro aqui, e o filho do Senhor Claro aqui, é gritante. Ele é muito escuro e ele é muito claro. E isso faz com que a gente entenda que o filho do Senhor Claro está na frente do Senhor Escuro. É diferente da gente pensar que o Senhor Escuro, por exemplo, está na frente do Senhor Claro. Quando o Senhor Escuro está na frente do filho do Senhor Claro, a gente também quase não vê o filho do Senhor Claro. Por que a gente quase não vê o filho do Senhor Claro? Porque o nosso fundo, onde eles estão passeando, é todo branco. Então, como o filho do Senhor Claro, que está aqui quase invisível, continuou perdido, que passou à frente do Senhor Escuro, ele chamou ajuda do outro filho dele, o Escuro II. Quando o Escuro II aparece entre o pai dele e ele, o filho do Senhor Claro, a gente vê muito melhor o filho do Senhor Claro, que está aqui andando. A gente vê bem o filho do Senhor Escuro e vê o Senhor Escuro. Então aqui a gente tem uma ilusão de profundidade. O que é a ilusão de profundidade? A gente percebe que o Senhor Escuro está na frente, que o filho do Senhor Claro está no meio e que o filho do Senhor Escuro está lá atrás. Certo? E a gente percebe isso porque existe essa configuração
do claro para o escuro. E quanto mais eu colocar essa configuração, botei outro fio do céu claro aqui, ó, para vocês verem a diferença. Estão vendo? Olha lá. Quanto mais a gente colocar essa configuração daqui, melhor a gente vê. Certo? O que isso tem a ver para a gente com a aula de hoje? Agora vamos lá na aula de hoje. Para a aula de hoje, a gente vai ver essa imagem daqui. Essa imagem de um pintor chamado Rembrandt, alemão. Alemão não, desculpa, holandês. O que o Rembrandt fez e que importa para a gente? O Rembrandt, ele começou a manipular a luz do jeito que ele bem queria para fazer interpretação da cena. Então o Rembrandt não queria saber muito se você tinha uma luz natural ou se você tinha uma luz trabalhada. Lembrando que ele é antes da luz elétrica, né? Ele chamava a atenção para o que ele queria com a luz. Então, nesse quadro, o que chama a atenção? Essa menina, que é mais iluminada, e esse outro camarada aqui, que é mais iluminado, junto com a mão desse cara. Então, repara que ele faz exatamente a técnica que eu falei para vocês, como se essa menininha daqui fosse a filha do Senhor Claro, esse cara daqui fosse o Senhor Escuro, e esse daqui fosse outro filho do Senhor Escuro, outro filho do Senhor Claro. E colocando um do lado do outro, a gente entende que essa figura daqui tem profundidade. Quem é que está mais perto da gente? Está mais perto da gente esse cara, que está inclusive com a mão vindo para frente, certo? A gente também tem esse cara daqui, então a gente sabe que esses dois estão em primeiro plano. E o segundo plano inteiro, esses outros aqui, eles estão mais escuros do que esses dois. Então a nossa vista enxerga esses dois primeiro. Se você for ainda mais profundo, lá atrás, ó, tá mais escuro ainda. Então ele vai diminuindo a claridade para dividir os planos. Então, um beijo para vocês, até a próxima.